iniciais de boas-vindas, né, ao professor Gilberto Bercovitch, também a todos e a todas que estão prestigiando esse nosso encontro, né, encontro final do nosso grupo de estudos e pesquisas aqui do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, né, em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Apenas dizer algumas palavras iniciais, né, que esse é um evento de encerramento das nossas atividades do grupo, né, e que o nosso programa de pós-graduação já é um programa que existe, né, desde 2012, 2013, a nossa primeira turma, né, e nós já temos um ano já que estamos com a experiência do doutorado. E com a experiência do doutorado, a gente também fez importantes mudanças, né, e aprendizados muito importantes que aconteceram aqui na nossa universidade. Uma delas foi realmente a institucionalização da pesquisa através dos grupos multidisciplinares com temas, todos os temas, né, da maior importância relacionados à nossa área de pesquisa, de área de concentração, que são os direitos fundamentais, né? Então, esse evento é um evento especial porque Regina e eu, né, conduzimos nesse semestre os nossos seminários avançados, né, de trabalho decente e segurança social, e durante esse seminário nós discutimos muito, né, o tema a Constituição econômica, né, os aspectos econômicos, fiscais, e também de finanças públicas do direito constitucional brasileiro e os rumos do desenvolvimento humano, social e econômico que essa Constituição nos dá, e as conexões todas entre a ordem social, a ordem econômica e a ordem dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais nesse sistema constitucional. E, evidentemente, em discussões assim, inevitável, né, que as reflexões e as discussões do professor Bercovitch tivessem surgido, né? Então, no encerramento das nossas atividades, dos seminários avançados lá no doutorado, a professora Regina teve a ótima ideia de nos sugerir, né, um diálogo final de encerramento com o professor Bercovitch. Então, passamos a criar essa expectativa para nós mesmos e para o grupo, para ampliar as nossas discussões do semestre, agora com o professor Bercovitch. Então, eu só queria fazer esse contexto, assim, um pouco mais amplo, né, para que todos se sentissem também à vontade dentro do nosso painel, do nosso diálogo aqui, e desejar as boas-vindas, né, em nome da nossa coordenação, em nome da nossa universidade, ao professor Bercovitch, que nos prestigia, então, nessa noite. Então, muito obrigado, Regina, eu devolvo a palavra para você. Obrigada, professor Strapasson. Então, eu vou, mais uma vez, agradecer ao professor Gilberto Bercovitch por ter aceitado o nosso convite. De fato, como o Strapasson disse, o senhor esteve muito presente nos debates deste ano, em especial, no doutorado, também, enfim, no mestrado, nas minhas disciplinas. Então, os estudantes que estão por aqui podem ficar, alguns, né, tiveram contato com a literatura, com a leitura dos seus textos. Então, é fechar com chave de ouro o semestre, e preciso fazer rapidamente esse comentário, mas o professor Gilberto é uma das minhas maiores referências teóricas do direito, desde a graduação, mestrado, doutorado. Acho que eu sempre acompanhei, sempre li, e sempre tive muita admiração, desde metodologia em sala de aula para primeiro ano, até os debates mais profundos e teóricos para o doutorado. Acho que o professor Gilberto é fundamental na leitura e nas reflexões, em especial sobre os debates que a gente faz aqui no PPGD, né, que envolvem direitos sociais, em especial na nossa linha. Inclusive, como o professor Strapasson estava falando antes do professor Gilberto entrar, a gente estava falando disso, né? Uma das leituras indicadas pelo colegiado para a linha de direitos sociais do nosso PPGD é um livro do professor Gilberto. Então, é isso, não poderia ser mais especial a sua presença aqui, professor. E para quem ainda não conhece, eu vou só fazer uma breve apresentação.
O professor Gilberto Bercovitch é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Sua produção teórica tem como enfoque o direito econômico, teoria do Estado, história do direito público e teoria da Constituição, desenvolvendo pesquisas em torno de temas como Estado e subdesenvolvimento, desenvolvimento econômico e o papel do Estado na economia. Então, de fato, como o Strapasson já adiantou, muito relevante para as pesquisas que a gente faz por aqui, e por isso que, de novo, com toda a alegria do mundo, eu passo a palavra a ele. Professor Gilberto, a aula é sua, o diálogo é seu, fique à vontade, e é um prazer te receber aqui na UNOESC. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, à Universidade do Oeste de Santa Catarina pelo convite, as pessoas do professor Strapasson e da professora Regina, saudar a todos, a todas, particularmente o professor Steinmetz, e, sem maiores delongas, né, já partir para o nosso tema, que é a Constituição Econômica. E para falar de Constituição Econômica, a gente tem que primeiro separar algumas coisas, deixar claro algumas premissas, para que não se confundam as coisas. Quando a gente fala em Constituição Econômica, obviamente, nós temos várias questões em mente, e uma delas, embora não se restrinja a ela, né, é a questão levantada pelo historiador americano Charles Byrd, no seu livro Uma Interpretação Econômica da Constituição dos Estados Unidos, em que o Byrd, o que ele faz? Ele analisa a Convenção da Filadélfia, que elaborou a Constituição dos Estados Unidos em 1787, e ele vai ver quem eram os convencionais. E ao ver, ele vai perceber, obviamente, que tem os que defendem a economia escravista, tem os que defendem o fim da escravidão, tem os que defendem o início da indústria, tem os que defendem uma república agrária, tem os que defendem a expansão para o oeste, tem os que defendem que não se expanda para o oeste, e tudo isso varia de acordo, obviamente, com a posição, com os interesses econômicos, com os interesses sociais que aqueles convencionais representavam. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara, é óbvio que quando se fala numa Constituição Econômica, aliás, em qualquer Constituição, os interesses das pessoas que elaboraram a Constituição acabam aparecendo ou transparecendo de alguma forma. Mas falar em Constituição Econômica não quer dizer que a gente está analisando isso, não se limita a isso. Isso pode até ser, eventualmente, um elemento de análise ou de discussão, mas não é disso que está se tratando, não é dos interesses econômicos manifestados no texto constitucional. Primeira premissa. Segunda premissa, nós também, quando falamos em Constituição Econômica, temos que entender que o nome, a expressão Constituição Econômica, ela é usada para destacar uma parcela das normas constitucionais que dizem respeito a relações econômicas. Mas ela não é, isso é importante, uma parte estanque da Constituição. Ela não é algo que você separa a Constituição Econômica do resto da Constituição, da Constituição Política, da Constituição Social, da Constituição Financeira, e assim por diante. Essas partes, quando a gente divide a Constituição em partes, é simplesmente para fins de facilitar a exposição. Mas na realidade eles estão integrados num todo só, que é o texto constitucional. Ao contrário do que alguns autores vão defender, particularmente autores alemães ligados à escola ordoliberal, que é uma escola econômica dos anos 40, anos 50 na Alemanha, em que eles diziam que a Constituição tinha a Constituição política, que era a organização do poder político, e a Constituição Econômica, que era a organização da economia, que era separada da Constituição política. E essa organização, essa Constituição Econômica, só poderia ser ou uma Constituição Econômica planificada, da economia socialista,
ou uma constituição econômica concorrencial da economia capitalista. Não haveria nem meio termo, só haveria essas duas formas. Quer dizer, a gente sabe, primeiro, que isso não acontece na realidade. Na realidade, há uma série de elementos em todas as constituições, tanto liberais quanto sociais, que influenciam a elaborar, que vão aparecer no texto e influenciam a interpretação desses textos, quanto também elas não são estanques. Quando a gente fala em Constituição Econômica, estamos falando de algo separado. Quem está dizendo é o quê? É a parte da Constituição total que é aplicada na esfera econômica, o que diz respeito à esfera econômica. Inclusive, ela não está delimitada num único capítulo, né? Quando nós falamos, por exemplo, no capítulo da ordem econômica da Constituição, esse capítulo, que no nosso caso começa no artigo 170, na Constituição 88, vai até o artigo 192, né? No nosso caso, ele não resume toda a Constituição Econômica. Ele tem boa parte das disposições que tratam das questões econômicas, mas e chama a ordem econômica por uma questão de classificação do constituinte, do legislador. Podia chamar qualquer outra coisa, né? Podia chamar plano real, e tudo bem, tanto faz. Podia chamar bananeira, e tá bom. O nome é indiferente. A expressão ordem econômica não quer dizer nada nesse sentido, né? É simplesmente uma tentativa de sistematização que o Constituinte fez no texto para tentar facilitar a utilização da Constituição. Mas há várias normas relativas à Constituição Econômica que estão fora do texto do capítulo da ordem econômica. Por exemplo, o artigo 219, que trata do mercado interno, está fora da ordem econômica. Ou o próprio artigo 3º, que vai dizer, vai explicitar o desenvolvimento como objetivo da República, está fora da ordem econômica. A questão das regiões de desenvolvimento, está no artigo 43, está fora da ordem econômica. Então, é uma série aí de dispositivos que dizem respeito à atuação do Estado no domínio econômico, às relações econômicas, que estão fora da ordem econômica. Outro exemplo, o artigo 164, fala do Banco Central, está fora do capítulo da ordem econômica. Não significa, por estar fora, que não fazem parte da Constituição Econômica. Então, tem que deixar claro que Constituição Econômica não é simplesmente reflexo das relações econômicas no texto constitucional, e também que Constituição Econômica não é simplesmente um capítulo estanque, ou uma parte estanque da Constituição. Ela é toda a Constituição, na verdade. E aí vem uma nova questão. Se a ideia de Constituição Econômica é ou não uma novidade do século XX. Porque os grandes debates sobre Constituição Econômica são debates do século XX. Né? Debates desde a Constituição do México, de 17, a Constituição de Weimar, em 19, as nossas Constituições de 34, 46, 88, e assim por diante. Então, a questão é, será que a Constituição Econômica é algo que vem só com as constituições, só se estrutura com as constituições sociais do século XX? E a resposta é não. Toda a Constituição, desde a primeira Constituição moderna, que é a Constituição americana, né, essas Constituições dos Estados americanos, depois a Constituição Federal americana, né, tem uma Constituição Econômica. Por quê? Porque toda a Constituição vai ter normas que tratam das relações entre direito e economia, tentando estruturar o sistema econômico. Agora tem uma diferença. As constituições do século XVIII e do século XIX, chamadas constituições liberais, o modelo econômico que está presente nessas constituições, que é o modelo liberal, é um modelo em que a Constituição ela quer preservar as estruturas, ela quer garantir aquelas estruturas. Então, na verdade, você tem alguns dispositivos, como, por exemplo, a garantia do direito de propriedade, a chamada liberdade de indústria e comércio, a autonomia contratual, alguns dispositivos que garantem comportamentos ou institutos típicos da economia de mercado, não estão
aglutinados num capítulo, num trecho, estão espalhados pela Constituição, mas que tentam garantir aquela economia de mercado liberal, né, que é a que essas constituições tentam preservar. Então, elas são constituições que tentam preservar essa ordem de mercado, como os códigos civis fazem no nível infraconstitucional, os códigos comerciais e assim por diante. E as constituições, a diferença dessas constituições, então, por exemplo, elas são constituições de conservação. E a prova que esse tema é importante é uma anedota, é uma historinha, né, que sempre é interessante, sempre conto para os meus alunos, e sempre é interessante. Que na primeira convenção constitucional do mundo, que é a Convenção da Filadélfia, né, de 1787, que não foi uma Assembleia Constituinte, né, a primeira Assembleia Constituinte do mundo era na França, em 1789. Mas quando a Assembleia Geral, o terceiro estado se declara Assembleia Geral, né, se declara Assembleia Constituinte. Mas a Convenção da Filadélfia, na verdade, era o quê? Era uma reunião dos representantes dos 13 estados, as 13 ex-colônias, que queriam discutir os artigos da Confederação, que era o acordo que mantinha de união daqueles 13 estados para a união em relação a uma política externa comum, uma política de defesa comum. Foi assim que eles ganharam a guerra de independência contra a Inglaterra. E havia uma série de revoltas e problemas ali nos Estados Unidos na década de 1780, que fez com que os americanos resolvessem fazer uma convenção para discutir esses artigos, rediscutir os artigos da Confederação. E no meio desse debate, resolveram fazer um texto que depois vai ser a Constituição Americana. E nesses debates que eles estão travando, os delegados são delegados dos estados. Né? Então o Madison está lá representando o estado da Virgínia. Ninguém votou no Madison, foi o governador da Virgínia que mandou o Madison lá. O Hamilton está representando o estado de Nova York. Eles são como se fossem diplomatas negociando um tratado. Tanto que a Constituição vai ter que ser ratificada por todos os estados. Né? E os artigos federalistas são a defesa dessa ratificação em Nova York. Né? Que daí que sai o livro clássico dos artigos federalistas, a defesa do novo texto, tudo isso. Mas, enfim, nos debates da Filadélfia, o Alexander Hamilton, que não era um qualquer, muito pelo contrário, é um sujeito que, se vocês abrirem a carteira e olharem a nota de $10, que vocês com certeza têm por aí, vocês vão ver a cara dele, e que ele está na frente da bolsa lá em Wall Street, né, e que foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos constitui o governo nacional, portanto é quem estrutura a economia americana no seu início, então sabia o que estava fazendo. O senhor Alexander Hamilton faz uma proposta para incluir no texto da Constituição, que estão votando, a autonomia dos contratos. Que os estados não poderão violar a autonomia dos contratos. E essa proposta do Hamilton é rejeitada. Ele perde a votação. Aí vocês vão falar, mas como é que ele perdeu? Se no artigo 1º, seção 10 da Constituição dos Estados Unidos está lá que os estados não podem violar a autonomia dos contratos. Como é que está lá se ele perdeu a votação? O senhor Alexander Hamilton faz parte da comissão de estilo, que redigiu o texto final, para arrumar o texto. E o que ele fez? Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, pegou a pena dele e acrescentou que os estados não podiam violar a autonomia dos contratos. E ninguém percebeu, passou por isso mesmo e ficou. Esse truquezinho de inserir coisa que ninguém votou, quem inventou foi o Hamilton. Que depois o ministro Jobim ficou aí cantando aí o Terceiro Segredo de Fátima, que tinha artigos da Constituição que não tinham sido votados, e o grande artigo era o artigo 2º, que dizia que os poderes eram o legislativo, executivo e judiciário. Puxa, ninguém tinha percebido, né? Que tinha 3 poderes. Estão procurando poder moderador até hoje, né? Enfim, ainda não acharam. Mas o Hamilton inseriu esse dispositivo e ficou. E por que isso é importante? Por quê? Porque não é um dispositivo qualquer. A forma pela qual o capitalismo se desenvolveu nos Estados Unidos, em grande parte, se deve também a esse dispositivo, em que a autonomia do contrato ela não podia ser violada
pelas leis dos estados. Inclusive, esse dispositivo é usado no final do século XIX e no início do século XX para impedir qualquer legislação de proteção ao trabalho nos Estados Unidos. O famoso caso Lochner versus New York, de 1905, é isso. O Lochner era um padeiro em Nova York, seus trabalhadores trabalhavam ali felizes e contentes 18 horas por dia no forno, e afinal, tinham concordado, afinal, o trabalho é um contrato como outro qualquer, como vocês bem sabem, né? Não é isso, professora Regina? Relação de trabalho é isso, é um contrato. Você assina um contrato, livre negociação, né? Negociação entre iguais, e você aceitou trabalhar 18 horas no forno do Sr. Lochner. E o Estado de Nova York, esse Estado comunista, bolivariano, que é adepto do Fidel Castro, do Mao Tse-tung, resolve fazer uma legislação que regulamentava a jornada de trabalho para 10 horas. 10 horas por dia. E aí o Sr. Lochner fica louco da vida. Quem é o Estado de Nova York para interferir na minha relação com os meus trabalhadores? E entrar na justiça. O caso chega à Suprema Corte. É o caso Lochner versus New York. E a Suprema Corte, por maioria, quem votou contra foi o juiz Oliver Holmes, né, que disse: estão loucos, mas enfim, foi voto vencido. Disse que artigo 1º, seção 10 da Constituição dos Estados Unidos diz que os estados não podem violar a autonomia contratual. Portanto, o Estado de Nova York não pode violar a autonomia contratual do trabalho. E proibiu, e disse que era inconstitucional a legislação. Isso só vai mudar na década de 1930, com o Roosevelt, o New Deal e a mudança do posicionamento da Suprema Corte nos Estados Unidos, que aí sim vai permitir legislação trabalhista nos Estados Unidos, que apesar das pessoas acharem que não existe, existe, e para todos os gostos e todos os graus de proteção. Então, eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque mesmo numa Constituição dita liberal, a Constituição Econômica existe e é importante. Ela determina uma série de coisas, ela estrutura uma série de coisas. O que dizer, então, numa Constituição social? Qual que é a diferença? A diferença é muito mais marcante no seguinte sentido: se na liberal é para preservar a ordem de mercado, nas constituições sociais, quando você vai estruturar as regras econômicas, as normas que tratam das relações econômicas, na verdade, estamos falando de constituições que querem mudar a ordem econômica que elas recebem. As constituições sociais, elas não querem manter a ordem de mercado, elas querem mudar essa ordem, elas querem transformar essa ordem. Não por acaso, essas constituições são chamadas de constituições programáticas, transformadoras, tem todos os nomes possíveis e imagináveis, porque elas querem alterar a realidade que elas encontram. E por isso que o debate nas constituições sociais é muito mais intenso, porque você está debatendo normas constitucionais que vão contra determinados interesses consolidados, que vão contra interesses econômicos fortes, poderosos, e que por isso tem toda uma dificuldade a mais na sua concretização, na sua implementação. Mas não por acaso também esse debate sobre Constituição Econômica no século XX surge com as constituições sociais e com a chamada democracia de massas. Ele só vai fazer sentido numa democracia de massas, seja no modelo, a gente fala do México, né? O México é a Revolução de 17, a Revolução de 1910 e a Constituição de 17, mas o grande modelo, na verdade, de Constituição que vai ser influente é o alemão, é o de Weimar, né? A Constituição mexicana, embora seja pioneira em muitas coisas, ela tem uma influência muito mais restrita. Ela vai ser influente na América Latina, ela vai ser influente na Espanha, mas ela não passa disso. A Constituição, que é o modelo de toda a Constituição social, é a Constituição alemã de 19, que é a Constituição de Weimar, e que é fruto justamente do quê? Da ascensão da democracia de massas. Quando a Alemanha perde a guerra, e a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, na verdade ela não ganhou, né? Não foi a Inglaterra, a França e os Estados Unidos que ganharam a Primeira Guerra Mundial, foi a Alemanha que perdeu. Né? A Alemanha colapsou. E ao colapsar, cai a monarquia. E se formam na Alemanha, por toda a Alemanha, os chamados conselhos
de soldados e trabalhadores, que vão exigir uma mudança total na organização alemã. E estava acontecendo na Alemanha algo muito parecido que tinha acontecido um ano antes num outro país, que era a Rússia, que tinha entrado em colapso também. Simplesmente os soldados se recusaram a ir para a guerra, voltaram e formaram conselhos de soldados e trabalhadores, que em russo se chama Soviet. E vai surgir aí ter um negócio chamado Revolução Russa e União Soviética, União dos Conselhos, República dos Conselhos. E na Alemanha está acontecendo algo parecido. Só que na Alemanha, eles têm, enquanto na Rússia o Partido Social Democrata é dividido e a ala revolucionária do Lenin consegue tomar o poder, na Revolução Russa, na Alemanha o Partido Social Democrata também é dividido, mas a ala revolucionária não consegue tomar o poder. Quem toma o poder são os moderados. E vão convocar uma constituinte. Vão convocar uma Assembleia Constituinte e, pela primeira vez na Europa, por sufrágio universal, masculino e feminino. Isso é uma revolução efetiva. Por quê? Porque até então, nas ditas democracias ocidentais, o voto era censitário ou por capacidade, ou quando havia sufrágio universal, ele era só masculino. Isso era na Inglaterra e na França, e só. Os demais países tinham toda uma série de restrições, de renda, de capacidade, além das mulheres não votarem, nem todos os homens também votavam. Um regime em que ele é oligárquico, vamos dizer assim, em que o parlamento é todo mundo mais ou menos do mesmo grupo social, do mesmo grupo econômico, uma série de assuntos nem chegam. Vamos fazer um exemplo, vamos esquecer a Alemanha um pouquinho, vamos fazer o exemplo do Brasil. A Assembleia Geral do Império, o Congresso da Primeira República. Nossa, tem grandes nomes, tem o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa. Todos estudaram nos mesmos lugares, na Faculdade de Direito de Recife, na Faculdade de São Paulo, um outro estudou fora. Mas todos se conhecem, os pais se conhecem, todo mundo se conhece. Então, o Rui Barbosa pode ser lá, águia de Haia, fica discutindo grandes temas do direito internacional, pode discutir temas, poesia, pode discutir as coisas mais sofisticadas do mundo. Porque é um clubinho de amigos, é o pen club deles lá, sei lá, é o clubinho restrito deles. O problema é que quando você... o sistema era tão bom, aliás, o sistema do Império, o sistema da Primeira República era tão bons, todos vocês sabem que o Epitácio Pessoa foi eleito presidente sem estar no Brasil. O Rodrigues Alves tinha sido presidente, morreu antes de assumir. O Delfim Moreira assumiu, só que ele estava gagá, ele não tinha condições mentais, não é o primeiro louco a ocupar, nem vai ser o último a ocupar a presidência da República, Enfim, é inimputável, mais um, menos um, E tinha que ter outra eleição. Vamos chamar, só que não podia ser de São Paulo, porque já era o Rodrigues Alves, não podia ser de Minas, porque já tinha o Delfim Moreira. Quem está aqui, quem não está. O Epitácio Pessoa estava negociando pelo Brasil em Versalhes, logo depois da Primeira Guerra Mundial. O Epitácio não está aqui, o Epitácio. Eu gosto do Epitácio, o Epitácio é legal, todo mundo gosta do Epitácio. Então o Epitácio Pessoa virou presidente da República. Quando ele voltou de Paris, chegou no Rio de Janeiro, avisou: parabéns, o senhor é o presidente. É um sistema perfeito esse. Você não precisa sair para beijar criancinha, tomar café, abraçar ninguém. Você simplesmente fica em casa e recebe a notícia. Não é um sistema bom? Pois é, mas não é democrático. Quando você institui a democracia de massas, o que acontece? Aparece no Brasil, especialmente, como nos anos 30 começa alguma coisa, mas especialmente a partir da metade dos anos 40. Você começa a ter sufrágio universal, ou tendendo a ser universal. O que acontece? O Rui Barbosa se elege? Talvez. Mas ele vai precisar ir beijar criancinha, tomar café, passear em todas as cidades, falar com todo mundo. Talvez ele consiga. Mas quem se elege? Se elege o médico, se elege o cara do sindicato, se elege a presidente da associação do bairro, se elege da associação disso, da associação daquilo,
o advogado que representa aqueles que foram despejados de um determinado terreno, enfim, se elege de tudo. E ao se eleger, isso é um reflexo muito maior da sociedade, o que acontece? Uma série de questões passam a ser incorporadas novamente no sistema político, tem que ser incorporado no sistema político e obviamente, no sistema jurídico, que é o caso dos direitos sociais, é o caso das políticas públicas. Por que aparece nas constituições de repente? É por causa do sufrágio universal. Quando essas demandas aparecem no sistema político. E vai ter que ter uma resposta também do sistema jurídico. É aí que vão ser elaboradas as primeiras constituições sociais, como a de Weimar, como vai ser a da Espanha de 31, como vai ser a daqui de 34, depois a italiana de 47, as constituições pós-guerra, é a mesma coisa. São temas que passam a ser incorporados nas constituições. A Constituição da Itália de 47 está escrito que a República Italiana é fundada no trabalho, não é por acaso. Não é porque é bonito, uma frase bonita. Porque tem toda uma história de luta dos trabalhadores na Itália que eles quiseram homenagear e mostrar que a República Italiana reconhece isso. Então tem uma série aí de elementos que vão ser incorporados, como na Constituição Mexicana, de 17. Por que vai falar de reforma agrária? Por que vai falar de direitos trabalhistas? Porque tem os sindicatos, tem o movimento Zapata, o movimento Pancho Villa, todos eles estão representados na Constituinte em Querétaro. E vão se manifestar, e o sistema jurídico vai ter que começar a dar uma resposta para isso. Então, essas constituições são elaboradas a partir de então, elas não aceitam a ordem econômica que elas encontram, elas querem mudar isso. Elas querem ter direito à terra, querem ter direito ao trabalho, querem ter direito à previdência, querem ter direito à educação, direito à saúde, e assim por diante. Por isso são constituições que querem mudar a realidade, querem fazer políticas de transformação social. E por isso que é um debate tão grande a partir do século XX em torno dessas constituições, que é como compatibilizar direito constitucional, democracia de massas, sistema político democrático. Não é fácil. Isso tudo tem uma série aí de debates, não vamos entrar nisso aqui, mas tem uma série de resistências, de debates, de impossibilidades, de disputas, e é nesse contexto que vem a Constituição Econômica que nós conhecemos, que é a Constituição Econômica do século XX, que no Brasil chega em 1934, a Constituição 34. Eu vou falar só das democráticas. É copiada em 46, porque o Hermes Lima já dizia que nada mais parecido com a Constituição de 46 do que a Constituição de 34, e se mantém, de um jeito ou de outro, na Constituição de 88. A Constituição de 88 tem bastante coisa que ela resgata da Constituição de 46 e 34, tem também outros problemas, muita coisa que ela também mantém do período militar. A Constituição de 88 é uma transição incompleta, ela não rompe com o regime militar da maneira que se imaginava que ela romperia, muito pelo contrário, ela preserva uma série de coisas, e uma delas, inclusive, é algo que vai dar um problema aí com a gente, com a questão da Constituição Econômica e a relação dela com a Constituição Financeira. Daí a Constituição Econômica é onde vai estar prevista a política econômica, está prevista uma série de dispositivos que dizem respeito à organização do processo econômico. Então vai falar da propriedade, vai falar da questão da iniciativa econômica, vai tratar dos serviços públicos, vai tratar da organização da atividade econômica de maneira geral, vai falar de planejamento, vai falar de desenvolvimento regional, vai falar a questão do território, da organização urbana e da organização rural, da organização agrária, a questão da reforma urbana, a questão da reforma agrária, e assim por diante. Então, traz todos esses temas e a política agrícola está prevista na Constituição, as bases dela, a política de desenvolvimento científico e tecnológico está previsto também as bases dela na Constituição, embora não esteja no capítulo da ordem econômica. E tudo isso vem pensando num modelo que essa Constituição vai tentar reestruturar de organização do processo econômico. Não é por acaso que a Constituição prevê no artigo 3º, que fala dos objetivos da República, o desenvolvimento nacional é o objetivo da República. Quando ela diz isso, que ela está dizendo que o país é subdesenvolvido. Portanto, tem que ter uma política de superação do subdesenvolvimento, uma política de desenvolvimento nacional. Quando ela diz que o objetivo da República
eliminar as desigualdades, erradicar a miséria, acabar com a discriminação. O que a Constituição está dizendo? Que o país é desigual, que o país é preconceituoso, que o país é miserável, e que são objetivos permanentes, não é um governo que vai fazer isso. Todos os governos funcionais têm que fazer isso, independentemente da sua ideologia. Seria um consenso básico, um consenso mínimo, que no Brasil parece que nem isso é consenso mais. Acho que eliminar a desigualdade, erradicar a miséria, parece que nem isso é consenso. Mas, enfim, seria um consenso que a Constituição imaginou, o Constituinte imaginou, seria um consenso básico, um consenso mínimo de atuação de todos os governos, de todos os setores. E a Constituição vai estruturar, nesse sentido, a atividade econômica. Ela vai estruturar, vai falar que a livre iniciativa é fundamento da República e da ordem econômica, mas não é só a livre iniciativa, é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Todo mundo esquece, né? Aliás, no Brasil está cheio de autor que adora dizer que a livre iniciativa é acima de tudo, livre iniciativa uber alles, né? É o princípio central, é o núcleo de... Não é. É o valor social do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho é tão importante quanto, se não for mais. E é valor social. Por que é valor social? A iniciativa econômica é importante no que ela traz de benefício para todos. Então, por que a iniciativa econômica é importante? Porque ela gera emprego, ela gera riquezas, ela gera atividade econômica que tem efeitos positivos. É por isso que ela é importante, mas é só por isso. Não é ela em si. Né? Não é algo como, infelizmente, tem gente por aí que diz, até o ministro Supremo, que vem com essa conversa de que a livre iniciativa é mais importante que qualquer outra coisa, como se tivesse um princípio que valesse mais que os outros. Né? Eles ensinam uma coisa nos livros e depois decidem outra coisa nos seus votos, mas tudo bem. Faz parte da profissão. Né? Parece que é requisito para estar lá. Mas então você vai estruturar a organização, a propriedade, a função social da propriedade, a prestação de serviços públicos, tudo isso vai estar preso na Constituição Econômica. A Constituição Econômica prevê, portanto, as mudanças econômicas e sociais, no fundo, que a Constituição pretende. Por isso ela é tão polêmica. Porque uma coisa, e é aí que a gente percebe, essa é a vantagem disso da Constituição Econômica, a gente consegue perceber as relações entre política, economia e direito. Porque uma coisa é o deputado falar que é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo. Isso não diz muito sobre ele. Isso não revela. Agora, quando o deputado diz se é a favor ou é contra a função social da propriedade, você já sabe qual é a visão de mundo dele, sem nenhuma medo de errar. Quando o sujeito diz que é contra a função social da propriedade, então a visão de propriedade do século XVIII. Ultrapassada, liberal, absoluta, que ninguém mexe, e assim por diante. A função social é uma visão de propriedade já do século XX. A ideia de que a propriedade é garantida desde que ela seja útil para todos, não só para o seu proprietário, e assim por diante. Então, são nos temas da Constituição Econômica que são os grandes embates. Não por acaso, muitas das tentativas de reforma constitucional são tentativas no texto da Constituição Econômica. Mas o que aconteceu no Brasil em relação à Constituição Econômica? Aconteceu várias coisas, né? Aconteceram várias coisas no Brasil em relação à Constituição Econômica. A Constituição 88 ela tem alguns problemas estruturais e algumas questões que são históricas. Dentre os problemas estruturais da Constituição 88, e a parte econômica, inclusive, a Constituição ela rompe e não rompe com o regime militar. Ela é muito mais continuidade do que ruptura. Vocês podem dizer, mas ela garante os direitos fundamentais, lá o artigo 5º, ela tem uma série de garantias. É verdade, ela tem. Coisa que, obviamente, na ditadura militar não existia. Mas a estrutura administrativa, tributária e financeira da Constituição de 88 é toda a herança do regime militar. Mais especificamente, das reformas feitas em 67 pelo Roberto Campos e pelo Otávio Gouveia de Bulhões,
no chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, em que eles estruturaram o Sistema Financeiro Nacional, com a Lei 4595/64, em vigor até hoje, né, do Banco Central, e todo como funciona o sistema financeiro. Fizeram a reforma tributária, que é a emenda antiga, reforma de 65 da finada Constituição de 46, que é bem ou mal a estrutura tributária que a gente mantém até hoje. Inclusive o ICMS é um problema que vem daí, né? Tributarista sabe disso, né? Porque o ICMS é um imposto de política econômica. O ICMS é um imposto que numa federação como qualquer federação como os Estados Unidos não está na mão dos estados. Está no nível federal. Tanto que na União Europeia fala do IVA, né? do Imposto de Valor Agregado, enfim, que não está na mão dos estados-membros. Né? Aqui está. Por quê? Porque ele foi criado no modelo de 65, ele foi dado para os estados, porque na época tanto fazia para quem ficava. Porque os estados não tinham autonomia nenhuma, eram todos governadores nomeados, biônicos, enfim. Não tinha nenhum grande problema. Inclusive, a organização dos incentivos, que é o CONFAS, o Conselho Fazendário Nacional, que são todos secretários de Fazenda, o modelo dele, que é por unanimidade, é típico de um regime autoritário, no fundo. Porque basta um para inviabilizar tudo. E na época da ditadura, não tinha esse um. Todo mundo concordava, porque afinal todo mundo era indicado pelo ministro da Fazenda, na verdade. Né? Então esse modelo traz problemas até hoje, porque a gente não conseguiu reestruturá-lo direito. Então, boa parte da estrutura tributária é mantida, né? E a estrutura administrativa é totalmente mantida. Até hoje, a Lei Geral da Administração Pública Brasileira é o Decreto-Lei 200 de 1967. Que vocês aprendem o que é sociedade de economia mista, o que é empresa pública, o que é autarquia, o que é fundação pública. Tudo lá no Decreto-Lei 200 de 67. Até hoje é a mesma lógica, a mesma forma de funcionamento, a mesma estrutura. E o artigo 37 repete isso. No seu gênero, repete isso. Eles não inovaram nisso. Né? Aí vão falar, mas teve a reforma administrativa de 98. A reforma administrativa, ela simplesmente agregou uma coisa a mais ali, que na verdade não é nenhuma novidade, que eram as agências. Né? Mas órgão que legisla no Brasil existe desde os anos 30. Né? Órgão administrativo que legisla. Né? Só que chamava autarquia, instituto, agora chama agência, tudo bem. Tem agência de banco, agência de correio, né? Agência de turismo, e tem agência reguladora. Eles gostam de agência. O nome que você quiser, tanto faz. Mas esses organismos existem. Tinha o Instituto do Café, Banco Central, o INSS legisla, a Receita Federal legisla. Todos esses órgãos têm poderes normativos. Então, isso não é nenhuma novidade no direito brasileiro. Mas então a estrutura administrativa é a mesma, e o que interessa para a gente hoje, para fazer esse contraponto, a estrutura financeira também. Na verdade, é um processo. É um processo que na ditadura de centralização do orçamento. Porque o que acontece? A legislação no Brasil de orçamento, o Brasil teve duas leis de orçamento. Tem o Código de Contabilidade Nacional lá do começo da República, que durou até 64. E nos anos 50 foi proposta uma nova lei, que ficou no Congresso aí uns 10 anos, que é a Lei 4.320, que é aprovada um pouquinho antes do golpe militar. Ela acho que é de fevereiro, se eu não me engano. Ela sai um pouquinho antes do golpe militar. Teoricamente, modernizaria a estruturação do orçamento. E por que não se preocupava? Porque nos anos 30, até de 30 a 45, o Congresso praticamente não fez orçamento. Era o primeiro governo provisório, o governo revolucionário, aí teve 3 anos de democracia, aí o Estado Novo. Então, quem fazia o orçamento era o DASP, era o Departamento Administrativo de Serviço Público. Então, era o próprio executivo que fazia a proposta de orçamento. Então, ninguém nunca se preocupou muito com a legislação por causa disso, porque não precisava. A partir de 46 vai começar a precisar, porque o Congresso passa a fazer o orçamento. Então, vai precisar reestruturar, vai precisar modernizar,
que é a Lei 4.320. Só que quando vem a ditadura, a gente tem 4 leis orçamentárias na prática, né? Tem a Lei Orçamentária Anual, vocês conhecem, que é aprovada todo ano, que no regime militar era orçamento absolutamente equilibrado. Totalmente equilibrado. Mas por quê? Não se esqueçam que os ministros da Fazenda e do Planejamento da ditadura são a fina flor do liberalismo econômico brasileiro. O Roberto Campos, o Otávio Gouveia de Bulhões, é o Delfim Neto, é o Reis Veloso, é o Mário Henrique Simonsen. São todos discípulos de Eugênio Goudin. Todos defendem os princípios do orçamento equilibrado, das finanças absolutamente equilibradas, não pode ter um déficit de nada, não são keynesianos, nada. Né? Então, para inglês ver, o orçamento anual era equilibrado. Aí você tinha outros orçamentos que não eram debatidos no Congresso. O orçamento das estatais, o orçamento da Previdência e o chamado orçamento monetário, que eram os recursos que iam para manter as estatais, para financiar as estatais, quando precisavam, por a Previdência, que não era debatido no Congresso, ficava à parte, os recursos, e o orçamento monetário, que existe, que era o quê? E é ainda. É o orçamento para manter a moeda, para manter o equilíbrio monetário, para manter a moeda como reserva de valor. Então, é o que mexe no câmbio, é o que defende o contra-ataque especulativo. De onde o Banco Central tira dinheiro? É do orçamento monetário. É daí que ele tira. Então o Banco Central gastou 100 milhões para manter a cotação do real a 5:1. Né? Porque teve um ataque especulativo. De onde ele tirou esse dinheiro? Tirou do que a gente chama de orçamento monetário, que na verdade não existe como uma lei, como uma rubrica separada. É o dinheiro que eles usam sem ninguém saber de quanto tem, quanto não tem, vão usando o quanto dá para poder manter a moeda. Esses orçamentos, no período militar inteiro, é uma tentativa de centralizar tudo isso. E eles só conseguem fazer isso, conseguem centralizar a partir do final dos anos 70 com os anos 80. É aí que eles vão ter, realmente, com a crise do petróleo, com toda a crise econômica, aí, lógico, vai ter justificativa para política mais de ajuste fiscal, de ajuste ortodoxo, aí eles vão conseguir centralizar efetivamente o orçamento. E a herança que a gente recebe, a Constituição de 88, na verdade, ela termina esse processo de centralização do orçamento. Quando ela diz que só o Banco Central, está na artigo 164, é o único responsável pela moeda, que não pode emprestar para o Tesouro Nacional. Ela descreve como tem que ser feita a lei orçamentária. E aí vão ter as 3 leis, mas são 3 leis em termos de finalidade, mas não em termos de recursos. É a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Ela prevê o orçamento das estatais e o orçamento previdenciário, que não existem até hoje formalmente. Né? Não são separados, estão junto ali no meio do orçamento geral da União, de propósito, inclusive. Né? Que é para você não diferenciar mesmo um do outro. Né? E ela vai dizer que o Banco Central pode atuar da maneira que pode atuar. Como é que ele atua? Porque ele tem o orçamento monetário. Ele tem os recursos que são, na verdade, ilimitados para manter o valor, manter a moeda, manter o valor, a política monetária. Esse processo vai se consolidando, aí vão ser só 3 leis, não vai ser mais espalhado, vai ser tudo centralizado, com o Banco Central controlando. E isso culmina. As pessoas acham que ela é contraditória, mas na verdade ela vem nessa linha com a lei de responsabilidade fiscal, que ela fecha o circuito. Porque ela põe o quê? Ela estrutura, ela põe, olha, a partir de agora, a única política financeira possível é equilíbrio das contas, déficit é criminalizado, é isso, déficit é crime no Brasil. Né? O prefeito que faz déficit vai para a cadeia, crime de responsabilidade fiscal. E você consegue obrigar todos os entes subnacionais a aderir ao mesmo modelo de organização
das finanças públicas, com a desculpa do controle, da transparência, assim por diante. Mas, na verdade, o que vale da lei de responsabilidade fiscal não é ela. O que vale é o anexo 3, são as metas de inflação. É ali que está o segredo de tudo. Porque é ali que você diz o que vai variar na economia ou não vai variar. Qual que é o problema hoje do Brasil? É que eles não estão conseguindo controlar a meta de inflação. Esse é o problema do Paulo Guedes. A inflação está fugindo da meta. E enquanto ele consegue manter na meta, ele pode fazer o que ele quiser. Tudo funciona, todo o arcabouço funciona de uma maneira bonitinha. Mas o anexo 3 é o que determina ou não determina a questão das finanças públicas. Então, o que a gente tem, na verdade, é um processo de centralização orçamentária e de descolamento da parte financeira da Constituição, que a gente pode chamar de Constituição financeira, enfim, da Constituição econômica. Por quê? Porque para realizar a Constituição econômica, você precisa de investimento, você precisa de uma série de financiamentos, você precisa do BNDES, você precisa do Estado investindo em obra, do Estado investindo em política, do Estado financiando, como, aliás, qualquer lugar do mundo. Né? Nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na China, é assim que funciona. Né? Não cai do céu nenhum investimento. Né? Os americanos só têm indústria farmacêutica e indústria armamentista porque o governo americano paga. É o Pentágono que contrata. São os órgãos do governo americano que financiam financiam por meio de uma série de convênios e de acordos toda essa indústria. Né? Como, aliás, aqui, a Embraer ela foi feita a partir de investimento público. Ela foi privatizada nos anos 90, mas se não tivesse tido investimento, não tem a indústria de aeronáutica no Brasil. E talvez não tenha mais de novo, porque, bom, estão destruindo, enfim, outra história. Mas quando você larga, parece que é para não ter. Né? Qualquer indústria, em qualquer lugar do mundo, é assim que funciona. Né? A política de inovação é investimento público, é a universidade, com órgãos do governo que financiam as pesquisas. Tanto que no Brasil, a empresa que mais investia em inovação tecnológica não era por acaso, era a Petrobras. Ela tinha interesse direto nisso. A UFRJ era financiada lá, todo o fundão lá, o Centro de Engenharia, pela Petrobras. Né? A Vale do Rio Doce tinha investido muito também quando era estatal. Né? Essas empresas investem, por quê? Porque elas precisam criar, elas têm a demanda, né, e elas não têm o problema, elas não têm aversão ao risco tecnológico que a empresa privada muitas vezes tem. Não tem condições, não tem. Ela não quer mais barato comprar pronto, é verdade. Aliás, é a lógica que a gente escuta por aí nos jornais, né? Mas, por exemplo, conteúdo local da indústria de petróleo, né? Por que tem que ter conteúdo local? É mais barato importar? Realmente é mais barato importar. Mas se eu importo, eu não gero emprego, eu não gero tributo, eu não faço nada. Eu simplesmente gasto. Só isso. Né? Por que os países têm indústria? Porque eles querem ter uma série de vantagens que a indústria traz. Né? Eles querem ter os empregos, eles querem ter a tributação, eles querem ter a inovação tecnológica, eles querem ter todas as possibilidades que um parque industrial pode trazer. E não simplesmente ficar comprando produto importado ao bel prazer de quem vende, na verdade, que o preço é fixado por quem vende, não por quem compra. Nesse caso. Né? Que é o oposto, aliás, do que a gente produz, né? Porque o que a gente produz como os produtos primários, né? As commodities, né? Eu aprendi na escola que era produto primário, depois virou commodity, né? Que é mais chique, né? Não é o Brasil que fixa o preço, né? Quem fixa é o mercado internacional. A gente vende pelo preço que querem pagar. Agora, produto tecnológico, ao contrário, a gente paga pelo preço que querem vender. Não é pelo preço que a gente quer pagar. Né? Tem essa pequena diferençazinha. Um sujeito chamado Raul Prebisch delimitou, conseguiu perceber quanto tempo faz, sei lá, 1949? Quanto tempo faz isso aí? Mais de 70 anos, né, chamado deterioração dos termos de troca, né, mas isso é uma outra história. Mas o ponto todo para realizar a construção econômica, como a construção social, precisa de investimento público, precisa de
de gasto público, tudo isso. E o que aconteceu? A lógica das finanças públicas no Brasil, ela foi separada da Constituição, como se ela tivesse uma lógica própria, autônoma, tanto que o professor Ricardo Lobo Torres, já falecido, mas que é um dos grandes autores do direito financeiro brasileiro, falava que a Constituição financeira era processual, era meramente processual. Porque, na verdade, ela tinha uma lógica própria, era simplesmente um meio de gerir as finanças, e só. Como se não tivesse uma disputa por recursos, uma disputa que é, obviamente, a política e a ideológica por trás. É como se isso não houvesse, fosse meramente técnico. E se usa o discurso, é esse lógico, falar difícil todo mundo fala, a gente também fala, se quiser. E é com o discurso da tecnicização do direito financeiro, você isola, como se não tivesse relação com o resto, você reduz planejamento a plano plurianual. Aqui que é o planejamento no Brasil? Tem lá o PPA. Isso o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez. É o PPA. O que é o PPA? Plano plurianual. O que é plano plurianual? Uma mera previsão de receitas. Isso não é planejamento nem aqui nem na China. Aliás, na China, muito menos. Não é planejamento em lugar nenhum. É previsão de receita. Pode acontecer, pode não ser. Eu quero gastar em 4 anos 10 bilhões em educação. Legal, quero. Não sei se eu vou fazer isso. Pode ser que eu gaste mais, pode ser que eu gaste menos. Não tem obrigação nenhuma de cumprir. Não tem vínculo algum. Uma mera possibilidade. É uma carta de intenções, na verdade. Isso não é planejamento. Planejamento, ele dá a direção da atuação do Estado. Ele diz, o Estado vai fazer isso, porque ele tem que chegar nisso, aqui, aqui, aqui. Então ele quer fazer estrada, ele quer fazer ferrovia, ele quer fazer siderúrgica, ele quer fazer hospital, ele quer fazer isso, isso, isso. E é bom para o setor privado, por quê? O setor privado, sabendo disso, tem como também planejar, porque toda empresa planeja, né? Embora elas não digam, né? Toda empresa planeja e os seus investimentos. Então, eu vou investir aqui, eu vou reduzir meus investimentos aqui, eu vou ampliar ali, ou fazer isso, fazer aquilo, enfim. Por isso que planejamento é vinculante para o setor público e indicativo para o setor privado, como está lá no artigo 174 da Constituição. Mas ao descolar, o que acontece? Você tem uma Constituição financeira, uma parte financeira da Constituição, que passa a girar em falso em si mesma, com o discurso do controle das contas públicas para o pagamento dos títulos da dívida pública. E o resto é largado à própria sorte. E o que é curioso, né? Aí vem todo o discurso, não, a reserva do possível, os recursos são escassos. Os recursos são escassos? São. Só que é o seguinte, eu acho engraçado, por que são escassos os recursos para os direitos sociais ou para as políticas públicas, de uma maneira geral? Sempre são escassos, né? Nunca dão. Mas o Banco Central não economiza para ficar brincando de swap financeiro. Gasta 100 bi na brincadeira de swap. E de onde vem esse dinheiro? Não está no orçamento da União, não está ali registrado. Não é controlado pelo Congresso. É um dinheiro fora, que é o orçamento monetário. Que eles mesmos criam, na verdade. É o dinheiro que eles mesmos criam. Né? Seja usando as reservas, seja fazendo nas formas deles ali de contabilidade, ou mesmo de emissão de moeda. Né? De manejo de títulos, de manejo dos mais variados instrumentos de política monetária. Então, para isso não tem limite. Aí é a reserva do impossível. Qualquer coisa serve. Se gasta bilhões e ninguém fala nada. Todo mundo acha normal. Eu escrevi um texto com o professor Luiz Fernando Massoneto que chama a Constituição Dirigente Invertida. A blindagem da Constituição financeira e acho que é a agonia da Constituição econômica. Acho que por isso que ficou esse nome aí da aula. E nesse texto a gente fala o seguinte, a gente mostra esse processo de centralização orçamentária e mostra o seguinte, o que aconteceu? A Constituição brasileira, todo mundo diz que é a Constituição dirigente, né? Como a portuguesa, como a espanhola. E aí sempre se reclamava, porque a Constituição dirigente amarra a política. Porque é um absurdo, o governante só tem uma política para fazer. Ele não tem outra opção, o que é uma mentira, na verdade. É só discurso. Né? Ela gera ingovernabilidade, assim por diante. Isso é só discurso, porque a Constituição é aberta o suficiente para ter políticas que podem ser seguidas das mais variadas formas,
de acordo com as opções ideológicas dos vários grupos que cheguem ao poder. O problema não é esse. O problema é outro. A Constituição que gera ingovernabilidade, que gera problemas financeiros, é a Constituição das políticas públicas, das políticas sociais, amarra as futuras gerações. Já cansei de escutar essa história. Os direitos sociais amarram as futuras gerações. Tudo amarra as futuras gerações. Ninguém perguntou para mim se eu queria viver num país que garantia direito de propriedade. Perguntaram? Não. Até quero, mas ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou se eu quero viver num país que tem separação de poderes. Não amarra? Onde que amarra? Isso não vai... Não vou ser eu que vou mudar. Meu filho vai viver nisso aqui. Meu neto vai viver nisso aqui. Né? Não perguntaram para mim nem para eles. Mas, enfim, só os direitos sociais amarram as futuras gerações. E aí, quando se faz as reformas para manter esse modelo, para estruturar esse modelo, para fixar esse modelo, vamos dizer assim, de garantia absoluta da remuneração do serviço da dívida, que culmina com a emenda 95, a gente não sabia, na época a gente não sabia que tinha emenda 95, né? A gente previu o futuro sem saber. Né? Esse é o problema dos textos, eles são lidos e às vezes as pessoas cumprem eles, elas executam os textos. Vocês tomem cuidado com as coisas que vocês escrevem aí, que dá que alguém resolve fazer. Né? E aí acho que leram nosso texto e resolveram fazer, gostaram da ideia. Né? E não foi uma ideia, não é nossa, não. A gente não defende essa ideia, mas a gente descreve a ideia. Né? Que é o quê? A Constituição é uma série de reformas que invertem o sentido da Constituição de 88 e são feitas justamente para isso, para que as maiorias seguintes, nas outras eleições, não possam mudar. Essa é a verdadeira Constituição dirigente. É essa que amarra o governo. É essa que amarra as futuras gerações. A emenda 95 do teto de gastos, ninguém fala isso, eu acho engraçado. Ela suspende a Constituição de 88 por 20 anos. Toda a parte social da Constituição de 88 está suspensa. Ela só pode ter investimento social num limite muito baixo. Ela retira recursos da parte social. Ela tira recursos que já tinham sido garantidos para a educação, para a saúde e para outras políticas. Ela não vai, essas regras não vão, estão suspensas em nome do tal do teto de gastos, por 20 anos. Isso ninguém fala nada. Então, uma parte dela não está em vigor por 20 anos, porque é uma decisão de um governo, sua legitimidade suspeita, para não dizer o mínimo, e que vai amarrar todo mundo por 20 anos. Qual que é o grande drama hoje? É o teto cai, o teto não cai. Esse teto vai cair na cabeça deles. Já caiu, na verdade. É crônica da morte anunciada. Só não fez quem não quer. Já caiu. Porque ele é inviável. É óbvio que é inviável. Nenhum país do mundo fez isso. Nos Estados Unidos tentaram, na época do Reagan, e tentaram, acho que na época do Clinton. Mas não chegou nem a avançar no debate do Parlamento americano. O presidente falou: vocês estão malucos, isso aqui não existe. Na União Europeia tem restrições, mas não chega aos pés disso aqui. Né? O Brasil sempre tem que ser o aluno melhor da classe, tem que mostrar que segue a lição à risca. Né? Mas então o que você faz? Você então descola totalmente as finanças públicas do resto da Constituição. E hoje você tem o quê? Você tem o orçamento da União, com a metade do orçamento da União é o serviço da dívida, é para pagar o serviço da dívida. A outra metade, aí tem as vinculações, aí tem as limitações do teto, tem a DRU, tem mais não sei o quê, tal. Você vai ver, sobra ali muito pouco para fazer qualquer coisa. E aí, não defendendo o atual governo, mas qualquer governo, nenhum governo consegue governar com o que sobra de orçamento no país. E sem investimento público não tem crescimento econômico em nenhum lugar do mundo. Isso não existe. Historicamente, não é porque eu quero, porque eu gosto. Só vê a história. Nos Estados Unidos é investimento público. Na Europa é investimento público. No Japão é investimento público. Não vou falar de China e Rússia, porque vocês vão falar, não, aí é outro modelo. Sim, é outro modelo. Olha, só para encerrar, vocês verem como a gente está para trás. Uma historinha que o professor Beluso gosta de contar. O professor Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp, de Economia,
Ele diz que nos anos 70 vinham muitos professores da China e da Coreia lá para saber como é que o Brasil tinha se industrializado. Né? E eles lá conversavam, tal, não sei o quê. E aí diz que ele foi num congresso internacional recentemente, antes da pandemia, obviamente, foi no começo dos anos 2000, e aí encontrou um desses professores chineses, né? Tudo bem, tal, como é que você tá, tal, não sei o quê. Nossa, que maravilha, né? A China crescendo aí, né? Não sei quantos por cento por ano, né? 9, 10% ao ano, não é isso? Tal. Bom, mas o que vocês estão fazendo, né? Ele, a gente está fazendo o que vocês faziam. Por que vocês pararam? O que a gente fazia? A gente planejava. A atuação do Estado era planejado. Todos os mecanismos de planejamento foram destruídos no decorrer dos anos 80 e 90. O que o Brasil fazia? Ele tinha mecanismos, o Estado tinha mecanismos de organização das políticas. Você conseguia estruturar política de médio e longo prazo. Isso tudo foi sendo desmontado, foi sendo destruído. Hoje, não basta só retomar, vai acabar o teto, tá bom, não tem mais teto, não vamos dar um calote na dívida, não vamos fazer nada, não é isso. Não adianta só isso. Porque, na verdade, o que tem que se fazer é reconstruir o Estado. O Estado, desde os anos 90, o Estado foi perdendo os instrumentos de planejamento, de fiscalização, de organização do processo econômico e social. E não tem como retomar qualquer processo de desenvolvimento sem isso. Não tem como fazer obra sem engenheiro público. Não existe mais engenheiro público, é uma categoria extinta. As empreiteiras fazem o que querem e ninguém sabe por quê. Porque não tem quem fiscalize. Não tem quem fale, aqui não pode. O projeto Eles terceirizaram até o planejamento da obra, que é o tal do procedimento de manifestação de interesse. O privado vende para a administração o projeto. Mas até isso foi terceirizado. Então não tem a mínima condição de retomar qualquer coisa se a gente não retomar e reestruturar o Estado. Só que para fazer isso é um processo que precisa de uma certa conscientização e mobilização social. Porque o que o Brasil não sabe, o que está na cara que o Brasil não sabe é o que ele quer. O Brasil é errático, o comportamento do Brasil é errático. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e não sabe para onde vai. Porque não tem consenso, não tem o mínimo de acordo ainda em ponto-chave. E nenhuma sociedade existe se não tiver acordos em ponto-chave. Então, o país está num processo que a gente parece que está de desmonte, de destruição, mas é justamente consequência disso. Porque, na verdade, as pessoas não conseguem se mobilizar ou se estruturar porque as pessoas não têm consenso sobre o que elas querem ou deixam de querer. Que país que se quer, que país que se quer fazer, o que se quer que o Estado faça ou deixe de fazer. Isso vai além do que eu acho importante ou do que qualquer um de vocês acha mais importante ou menos importante. A questão é, qual é a inserção social dessa visão, dessa pretensão. Então, o nosso problema é um pouquinho mais grave. E, nesse sentido, a Constituição Econômica ela fica ali, né? Ela é bonita, é isso. E fica como... Não só ela, os direitos fundamentais também. A execução de coisas básicas, de políticas públicas também. E a gente está vendo, aliás, para encerrar, como questões básicas são essenciais. A política de saúde é uma questão básica. Ninguém dava muita trela. Aí vem a pandemia, aí todo mundo começa a prestar atenção. Puxa, não é que é importante? Então, um sistema como o SUS, que bem ou mal, com todos os problemas, conseguiu segurar, em vez de morrer alguns milhões, está morrendo gente, mas está morrendo bem menos do que era para morrer, porque bem ou mal segurou alguma coisa, e só segurou porque o sistema era espalhado, era estruturado no país inteiro. É um sistema que hoje não tem coordenação, porque falta coordenação federal, pelos motivos aí que a gente já sabe. A União sumiu. Mas, bem ou mal, nos estados está tentando segurar o que pode, nos municípios tem que segurar o que pode. Isso é uma política básica. Uma política básica que ninguém dava importância, que ninguém ligava. Mas uma política estruturada na Constituição.
A Constituição de 88 tem uma série de problemas, tem uma série de defeitos, mas também tem suas qualidades. Ela que vai ser a que vai estruturar o futuro? Não sei. Sinceramente, tenho minhas sérias dúvidas sobre isso. Porque eu não sei até onde ela não trincou demais. Até onde o vaso rachado não está rachado demais. Se é que dá para reconstituir o vaso. Mas pode ser que seja. Por enquanto, é o que a gente tem ela. Se vai ter outro ou não vai ter, não sei. Mas por enquanto a gente tem ela. E ela consegue, bem ou mal, apontar alguns caminhos. E repensar como estruturar o Estado a partir do molde constitucional pode ser um ótimo começo para se pensar como reconstruir o país depois que isso tudo passar, porque o país vai precisar ser reconstruído, porque a gente está passando por uma guerra, literalmente. Há 5 anos que o país está numa guerra econômica de destruição. A nossa economia tem caído a nível de país invadido e ocupado. Que eu saiba, ninguém invadiu o Brasil. Parece que foi por esponte próprio que isso aconteceu. Então está na hora de reverter esse processo, enquanto ele ainda é reversível. E daí a importância, de novo, de rever a Constituição Econômica, de rever a estrutura financeira original da Constituição de 88, como está vinculado ou não à realização de determinadas políticas, de entender que o papel do Estado, para além da ideologia, não tem como abrir mão dele, não dá para querer ser mais realista que o rei, e tentar entender que sem Estado não tem desenvolvimento, sem Estado não tem futuro. E a Constituição Econômica, de certa maneira, ela mostra pelo menos uma proposta aí de como se reorganizar para tentar fazer esse futuro. Então, eu encerro por aqui, e agradeço aí a Regina e o professor Estrapazon pelo convite. Foi um prazer poder vir aqui hoje falar com vocês. Obrigado. Obrigada, professor Gilberto. Primeiro eu pensei que eu ia terminar falando assim, estou tão feliz com a sua presença, mas agora eu diria que eu estou tão triste com esse desenho final, não sei se eu choro, se eu rio, não sei muito bem o que fazer nesse momento, mas acho fundamental que a gente esteja aqui, é uma imensa alegria te ouvir e acho que pode nos trazer, oxigênio para as nossas reflexões, então muito obrigada. Eu vou te perguntar, professor Gilberto, que a gente tinha falado sobre a sua agenda, que tá bastante cheia, acho que já são 7:45. Você tem tempo para alguma coisa ou vamos encerrar? Eu já tenho que encerrar, porque eu tenho agora às 8 com outro compromisso agora. Tá bom, professor. Então, eu vou, por conta do tempo do professor Gilberto, e eu sabia dessas limitações, professor Estrapasson também, mas ainda assim a gente não quis perder essa aula, que eu tenho certeza que é um começo de diálogo, mas que a gente pode fazer novas rodadas de conversa com ele, e aí, enfim, permitir a participação de todo mundo, a gente pode pensar em debates de texto, algo assim, mas, então eu vou encaminhar para o encerramento, eu vou agradecer mais uma vez ao professor Gilberto, dizer o quanto, acho que eu sou suspeita, mas depois a gente colhe as impressões de todo mundo, mas acho que são reflexões extremamente válidas, em especial para as nossas linhas de pesquisa aqui no PPGD. Vou frisar de novo e agradecer de novo a participação dos meus colegas, a professora Riva, o professor Paulo, o professor Steinmetz, claro, e o professor Estrapasson, meu colega, e grande parceiro aqui no PPGD. Quero agradecer a audiência dos mestrandos, das mestrandas, das doutorandas, dos doutorandos. A gente teve uma seleta audiência, professor Gilberto, e eu tenho certeza que as suas reflexões aportam muito para isso que eles querem também, para o que eles estão se propondo a estudar, a fazer. A cada pequeno ponto da sua fala, eu fui pensando em cada um, assim, e cada uma, então foi muito interessante, e aí veio os olhinhos brilhando nesses momentos, assim, também foi muito legal. Bom, e aí, para encerrar, acho que eu queria, talvez, fazer só algumas considerações, que eu acho que valem para todo mundo. O professor Gilberto, este ano, lançou 2 livros que eu acho que são muito
interessantes que podem ajudar também nas pesquisas. A gente lê textos, né, nas disciplinas, mas eu estou com um deles aqui, peraí. Como ele falou da Constituição de Weimar, né, dessa referência, a gente tem aqui esse livrão organizado, que é dos 100 anos da Constituição de Weimar, está à venda pela Amazon, e essa semana saiu também outro livro recém-lançado, que é também da Cartier Latam, que chama Utopias para Reconstruir o Brasil. Então ficam as sugestões de leituras fundamentais. Reitero o agradecimento pela sua participação, é sempre um prazer. As portas da UNOESC estão abertas para o senhor sempre, saiba disso. Obrigado e até uma próxima, então. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. A todos.